bom dia. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre a nossa disciplina, Sociologia Jurídica, né, com a turma do Direito do primeiro ano. Dando sequência ao nosso encontro anterior, estamos então na nossa 7ª videoaula e finalizando a nossa conversa, a nossa temática sobre a sociologia de Émile Durkheim, que foi nosso encontro anterior. Vamos dar sequência a essa discussão, né? Nós paramos o encontro anterior quando a gente falava sobre o conceito de solidariedade, né? E nesse encontro nosso, nós vamos retomar, né, a partir do capítulo 5, José Manuel Sacadura Rocha, que trata já na segunda parte do seu livro, que é sobre a sociologia e a regulação, né? Nós vamos tratar do capítulo 5, que vai ser sobre, então, a solidariedade, o direito e justiça. Então, em Durkheim, né? Dentro da sociologia clássica. Então, estamos afunilando agora para a discussão do direito. Partimos lá dos conceitos básicos, vimos a gênese do direito, as escolas, chegamos no pioneiro da sociologia, falamos também sobre a matriz positivista que vai influenciar as ciências e a sociologia e, consequentemente, o direito, a grande influência do Durkheim no direito, porque vai ser o conhecimento da sociedade que, a partir do conceito do fato social, né, da grande contribuição de Durkheim nesse sentido, é que nós vamos continuar esse raciocínio a partir desse autor, não é? Em solidariedade, direito e justiça em Durkheim. Recordando que no encontro anterior nosso, a gente tinha falado, então, sobre a sociologia de Durkheim, né, relacionada à questão da regulação, a partir do trabalho dele sobre o suicídio, né, onde nós reforçamos aí a compreensão do que seria o fato social, do que seria a consciência coletiva e o controle social. A partir dessa consciência coletiva, ou seja, das expectativas criadas pela sociedade, né, para cada indivíduo, né, e que são expressas no que nós estudamos discutimos sobre coercitividade, né, e aí essa expectativa, quando não atendida, é que se apresenta em forma de anomias, né, de desvios, e vimos também que o autor ele vai, ao desenvolver essa relação entre essa consciência coletiva, né, esse esperado, aquilo que é introjetado por cada indivíduo na sociedade, não é, como uma forma de controle social, não é? Ela é devedora da divisão do trabalho, porque é a divisão de trabalho que vai dar corpo a uma ideia fora do indivíduo, no sentido de solidariedade. Então, aí é que desemboca no conceito de solidariedade. E essa solidariedade, então, ela vai ser entendida como essa relação para a sobrevivência, inicialmente nas relações de trabalho, né, de transformação da natureza para a sobrevivência. E a gente tem, então, nesse capítulo seguinte, o autor começando justamente a conversa, a discussão com a solidariedade, né?
Porque é nessa discussão de integração, né, via o trabalho social, a sobrevivência do indivíduo, ou não integração, né, que é a contribuição, outra contribuição fundamental do Durkheim para o direito, que é no conceito de anomia, né, desse desvio, né, que em várias gradações chega a ser é, é, configurado como crime, né, como patologia, não é isso? Então, essa discussão de anomia, normalidade e comportamento patológico parte dessa integração ou não, dessa socialização ou não, quando é bem feito ou quando fracassa numa sociedade, né, a partir da compreensão da sociologia, né? E o direito vai se debruçar sobre isso no seu desenvolvimento, né? Como uma das instituições de controle social junto com o Estado, né? Então, essa discussão vai encaminhar para o que seja essa solidariedade, o direito e justiça, onde ele vai subdividir isso em dois momentos, né? Mostrando que, historicamente, essa solidariedade, ela inicialmente ela vai ser automática ou mecânica, né? E o direito que decorre dessa solidariedade mecânica seria o direito repressivo. E essa solidariedade mecânica seria a solidariedade ainda da passagem da divisão natural do trabalho para a divisão social do trabalho, mas no início ainda da civilização, onde você tem as relações de, numa sociedade fechada, hierarquizada, patriarcal, né? Enfim, nós vamos então fazer essa relação histórica, né, com esse tipo de solidariedade que gera um tipo de direito e de justiça, né? Ela é exigente, inflexível, com, com esse tipo de solidariedade, de obediência, de inserção, mas ao mesmo tempo ela é altamente repressiva, violenta na punição e foca-se na restituição, por isso restitutiva a justiça decorrente disso, que é a indenização material, o que seja, da vítima, né? Que está ligada a um tipo de sociedade tradicional, né? Agrária, pré-moderna, né? E a seguinte, a partir da Revolução Industrial, da modernidade, da consolidação do capitalismo, etc., já se configura como o que ele chama Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica, em função da hiperdivisão do trabalho, do fortalecimento do indivíduo, que são todas características da modernidade, né? Do indivíduo, da autonomia, mas em contrapartida da alienação do trabalho, não é? Que vai desembocar, então, num direito chamado de restitutivo. Então, essa vai ser a discussão que nós vamos tentar fazer a partir de agora, né? Então, a, a relação, não é, da anomia, não é, e solidariedade, né, ela vai ser o foco dessa conversa, e para o Durkheim, segundo o autor, existem três causas, né, para a passagem de um tipo de solidariedade para outra,
que nós vamos observar, né? Que vai ser, como nós já dissemos, a maior especialização do trabalho a partir da hiperdivisão do trabalho, né? O que vai gerar um convívio social diferente, as relações sociais de produção vão ser diferentes na fábrica, né, do que no campo, né? E depois o aumento da produtividade, a produção em massa e o uso da tecnologia também vai interferir nessa mudança, né? Sem falar que uma outra característica, ou seria uma quarta, né, para essa passagem de um tipo de solidariedade para outro, vai ser as características, né, de padrão de vida que a sociedade industrial de massa, capitalista de massa, vai gerar, né, que é inalcançável para todos, né? Então, a solidariedade vai e a integração do indivíduo na sociedade vai sofrer essa contradição aí com o acesso, né, aos bens materiais, etc., que não vai ser possível a todos, não é? E o que vai gerar uma espécie de tendência à anomia, né, à desobediência, né, de um grande contingente de indivíduos, né, que não vão ter possibilidade concreta de obter riqueza e prestígio, né, uma sociedade que vai passar a ter isso como valor máximo, né, em substituição à sociedade tradicional que tinha o valor da honra, enfim, da propriedade, né, da terra, não é isso? Então, o grande desafio que se coloca para o direito nessa passagem, como uma instituição de controle, né, da ordem, né, legal, né, como esse instrumento ordenador do Estado, né, e que faz a arbitragem entre a legalidade, né, a legitimidade, né, é, é, até mesmo dessas ações anômicas, né, de desvio, né, porque é ela que julga, né, e aí a gente vai ver a passagem dessas, dessas ações quando deixam de ser apenas sanções e passam a ser punições, né, que é outra, que é uma abordagem também que vai ser desenvolvida, né? Então, no primeiro subitem desse capítulo, o autor vai tratar dessa relação da anomia com a normalidade, né? E o comportamento patológico, porque existe desvios que são aceitáveis, né? Que sofrem sanções e tudo mais, mas estão dentro de uma certa normalidade. Isso a gente conversou no nosso encontro passado, quando a gente falava que o crime, né, e o suicídio, ele é tido como, em alguns níveis, como dentro de uma certa normalidade, né? Agora, quando chegar a índice alarmantes, isso aí merece uma reflexão. Agora, é bom a gente lembrar que quando a gente está falando de solidariedade aqui, lembrando a aula passada, não está se falando aqui de caridade, de bondade, não, está se falando aqui muito mais próximo do altruísmo positivista, que é aquele noção de consciência de espécie e de grupo para a sobrevivência de todos. É uma visão científica da relação, entendendo o ser humano como um mamífero social, né, frágil, que precisa viver em sociedade e que
a civilização, aí já usando até a psicanálise, né, de Freud, o mal-estar da civilização, né? Quer dizer, a ideia da própria psique humana do superego, né? Quer dizer, o instituto subjetivo de controle para que o indivíduo possa se adequar ao conjunto social, porque essa não adequação a gente sabe que é uma das características da loucura, né? Agora, isso é um processo que envolve construção de identidade, de como sou visto, como eu me vejo, como sou visto, né? E voltando à ideia de solidariedade que está migrando das duas discussões da aula anterior para essa, do início, é porque essa noção de solidariedade ela é construída na relação de confiança no trabalho, quando houve aquela divisão do trabalho natural para o trabalho social por funções sociais. Então, os especializados na segurança, na produção agrícola, na gestão do grupo, ou seja, o governo, o exército, camponeses, quer dizer, para que haja troca de produtos, para que haja sobrevivência, eu possa trocar o que eu produzo e confie naquilo que eu vou receber. Quer dizer, essa relação social, econômica e tudo mais, ela exige confiança. E é nesse sentido que está sendo abarcado pelo conceito de solidariedade social. Então, ele é construído na relação de sobrevivência do grupo, que é o trabalho. E nós sabemos que o trabalho é transformação da natureza e é produção de cultura, em forma de mercadoria, de técnicas, de conhecimento e tudo mais, né? De lazer e tudo mais. Então, é nesse sentido que nós estamos resgatando aqui a, a, a ideia de solidariedade, porque ela implica na integração do indivíduo como produtivo, como útil. E quando isso não acontece, essa exclusão, a não integração, esse indivíduo fica flutuando, fica deslocado, e isso tende a criar grupos ou indivíduos propensos a ações que não são benéficas ao grupo, à sociedade, que é o que é entendido aqui como anomia. Não é isso? E aí nós temos as gradações, né? Crime, enfim, contravenções, né? Então, a capacidade de fazer essa socialização do indivíduo, que começa lá na família, com o falar, né? Integra papai, mamãe, enfim, a noção de grupo, quer dizer, a família, a escola, a igreja, né, o trabalho e tal. Então, é esse papel de integração do indivíduo na sociedade que, quando é falho, gera problemas. E aí, o índice disso é que é fruto tanto da reflexão da sociologia quanto do direito, que é responsável socialmente de fazer essa interpretação para o bom andamento da sociedade, né? No campo dessa regulação, dessa coerção social que é necessária, e aí que tem vários matizes, e vamos ver em Max Weber uma outra vertente, vamos ver em Marx outra vertente, vamos ver na contemporaneidade outras vertentes, por isso é que nós estudamos aquelas escolas matrizes do direito, né, na gênese do direito. Então, o que está por trás é essa discussão do fracasso, de como remediar isso e o que está por trás disso, né? Então, é essa a discussão que a gente está se propondo aqui, que o autor se propõe, e que Weber discutiu isso muito bem quando tratou inclusive do suicídio, né? Então, essa anomia é esse termo, né, que designa essa tendência de ações de se afastarem, né, ações que se afastam da média de comportamento, que é a expectativa, né, que a sociedade tem, né, que é imposta, né, também, que é desejável, né. Então, o não desejável, o comportamento não desejável, né,
ele pode ser para a sociedade, mas ele não é não desejável para quem faz, ou para o grupo que faz, essa, que não atende essa expectativa e age de forma desviante. Né? Então, é uma outra coisa a ser considerada. A sociologia considera isso. Né? Por isso é que é importante essa discussão que a gente está fazendo aqui do positivismo e da vertente sociológica, embora seja influenciada pelo positivismo, o positivismo, como ciência pura, tende a ir pela letra da lei, pelo que está escrito, ponto e acabou, o que é a lei tem que ser cumprida. Aí, sociologicamente, se percebe que as coisas não são tão lisinhas assim, elas têm por baixo, por trás, existem outras variáveis que interferem e que precisam ser levadas em conta, né, no sentido até de ordenar melhor a sociedade, de interpretar o próprio código, a Constituição, para depois fazer mudanças via os legislativos, que seja, né? Essa reflexão, as políticas públicas, né? Fazer essas mediações no sentido da sobrevivência da sociedade, quando a sociedade tem como meta, né, esse bem-estar, lógico. Então, essa visão sociológica da anomia, né? Essas ações elas podem ser inconscientes também, né? Conscientes, né? Intencionais ou não intencionais, né? No corpo social, né? Que são perturbadoras, né? E aí, dependendo do grau, elas são motivos de receberem sanções, né? Porque senão vão virar norma, né? E, e aí é aquela discussão da coercitividade, né? De que essa coercitividade ela não é só a posterior, como a gente viu anteriormente. Quando o indivíduo nasce, já existe um sistema pronto, que é anterior a ele. Né? Isso nós estávamos discutindo da ideia do fato social, que tem todas essas características, né? Que envolve essa consciência coletiva, essa coercitividade, que já é anterior ao indivíduo. Por isso é que não é qualquer fato, é o fato social, né? Carregado de uma carga, né, social, não é isso? Então, é que é esse arcabouço que conduz os indivíduos para uma linha média de comportamento. Não é? E a sanção, então, ela faz parte, né? É o outro lado da moeda, não é isso? Só que essas sanções, não é? Elas possuem elas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser as que são chamadas de espontâneas, né? Que é aquela que o grupo faz, o próprio grupo exerce, né? Enfim, e a própria sociedade no cotidiano exerce, né? E o outro que é a sanção, quando é a sanção legal, né? Aí nós já estamos no campo do direito, né? da lei, né? E essa sanção legal ela se difere da outra como isso que nós chamamos de punição, né? Então ela já é a punição. A punição ela já é legal, ela já está constituída no código, né? Então a sanção e a punição, né, elas já estão presentes dentro do que nós entendemos da normalidade da sociedade, né? Para regular essas condutas anômicas, né? Para que não se desviem muito da média, não é isso? Então, elas são um atributo da lei, né, do Estado, né, para reforçar justamente aquela consciência coletiva, né, que mantém, juntamente com a solidariedade, a sociedade, a costura dessa sociedade. Né? Então, veja, de alguma forma, essa reflexão sociológica de Durkheim ela é muito atual, né? Por isso é que é um clássico, porque o clássico ele não perde
você pode jogar fora muita coisa, mas em sua essência ele é uma contribuição permanente. Isso é nas artes, é na ciência, no conhecimento, né? Então, quando a gente diz que se tornou um clássico, por isso é que é uma sociologia clássica, essa de Durkheim, de Weber e tal, nesse sentido, porque se mantém sempre atual, né? Então, quando a gente fala de um Einstein na física, fala de um Freud, né? A gente está falando de clássicos, né? Então, veja, e o que é mais atual? É essa compreensão de que é que um comportamento tido como patológico, né? Um desvio excessivo, extremado, ele que é considerado doentio, né? Ele já é uma demonstração de fracasso de coercividade social, não é? Dos agentes sociais, das instituições sociais, né? Então, quando você tem uma sociedade em que o índice de pessoas que saem atirando dentro de escola, né, de violência é muito alto, né, você fica nítido aí que por trás dessa aparente normalidade tem muita coisa com problema, não é? Ineficaz para a vida social. Ou seja, um grupo pode estar se beneficiando, né, de uma situação em detrimento de outros de forma, né, exorbitante. Porque a função dessa coercividade social, desse controle social, é justamente evitar o esgarçamento desse tecido social, né? Não voltar para a situação pré-civilizatória do homem-lobo do homem, né? No sentido do lei do mais forte, né? Da selvageria, né? Nesse sentido. Então, nesse sentido sociológico, não, a coercitividade ela não é entendida como uma violência gratuita, agressiva, né? Mas uma garantia de possibilidade de vida digna para o grupo, a sociedade e para cada indivíduo. Né? Vida digna. Né? Então, por que esse raciocínio? Porque se a gente for retomar toda essa discussão socioantropológica, histórica e psicanalítica, a gente tem que a perda da liberdade individual é um fato diante da necessidade da vida social, de sobrevivência, de proteção, de tudo. E aí, essa perda da liberdade social, esse sofrimento, esse mal-estar da civilização, segundo Freud, né, precisa minimamente de uma compensação, que é se sentir integrado ao corpo social do qual você está abrindo mão dos seus desejos, das suas vontades, dos seus instintos animais, né? De comer, de se movimentar, de tudo, em função de cumprir horários, de tudo, até mesmo daquilo que a gente educa as crianças na escola, né? De ficar sentada tanto tempo, fazendo coisas abstratas, enfim, tudo isso é uma educação, não é? E quando você não tem minimamente uma contrapartida da sociedade para o indivíduo, isso leva a uma rebeldia, não é? Um sentimento de não pertencimento, isso é sério, né? Isso não tem sido levado muito em conta, em função até mesmo das matrizes filosóficas e de interesses, né? Então, por isso é que a gente tem essas discussões entre liberalismo e positivismo em determinada época. Então, ou seja, essa ideia de maior presença
do Estado, menor presença do Estado na vida da sociedade, os extremos disso, né? O fascismo, o nazismo, o totalitarismo de Estado de esquerda e de direita, né? Então, tudo isso faz parte desse embate de forças, né? Que o marxismo considera inerente à vida social, que é a contradição, como algo inerente, porque é a tese, a antitese, ou antítese e síntese, né? Isso, buscando em Hegel, buscando nos pré-socráticos e tudo mais, como nós já discutimos isso. Então, veja, essa perda de liberdade individual, né? A, e essa e essa vigilância, vamos dizer assim, essa coercitividade dessa consciência coletiva a respeito do certo e errado, né? Ela precisa ser compensada pelo desenvolvimento das potencialidades das pessoas. Então, se para os gregos antigos era o bem viver, né, essa coisa do ser feliz, e aí o como chegar nisso, né, entre os estoicistas e os hedonistas e tudo mais, daí para cá essa discussão continua. E aí essa vida com imaginação, com criatividade, com desenvolvimento das suas potencialidades, isso e não é só no campo material, é no campo subjetivo também, né? E daí muito o papel das religiões nisso, que tenta o coach, né, da autoajuda hoje, etc. Nós temos aí uma boa matéria-prima para reflexão filosófica, antropológica, sociológica, né, e do direito, né? Então, existe um mínimo aceitável de desvio, né, de rebeldia nessas classificações, né, e gradações de punição e tudo mais. E aí a grande questão é a reflexão sobre o como superar, né, entendendo cientificamente que a anomia ela vem dessa incompetência em desenvolver alternativas né, para essa exclusão que é endógena, principalmente do sistema industrial urbano e também capitalista, né? Embora a crítica também à sociedade industrial urbana ela é feita e foi feita pela Escola de Frankfurt, tanto a sociedade capitalista quanto a comunista também, né? A própria vida da sociedade industrial urbana na grande metrópole, e a gente está vendo isso exacerbado agora nesse período que nós estamos vivendo aí, histórico de pandemia, de crise mundial, isso fica muito claro, né? Que é inerente à moderna divisão, não é, do trabalho social, né? Então, ela também, olha, veja só, ao mesmo tempo, a grande contradição em que essa solidariedade é construída pela divisão do trabalho, né, isso com o início da civilização, com a hiperdivisão do trabalho, né, nós já vimos o conceito de alienação e reificação. Você tem as pessoas alienadas no caso do operário, o filme do Tempos Modernos do Charles Chaplin, né, o operário apertando na linha de montagem do Fordismo, né, as peças, aí ele já sai da fábrica um autômato, né, repetindo aquela ação. Ele não pensa para trabalhar. Isso é a perda que a maquinofatura fez em relação à manufatura e ao artesanato. Então, por isso que a alta costura é artesanal, né? Porque tem que ter estilo, né? Você tem a pessoa, ela sabe fazer o produto do início ao fim, ela tem o estilo dela, ela é arte, tem um pouco de arte nisso, é artesanato. Depois, quando veio a manufatura, já inicia porque precisava produzir em grande quantidade, porque já tinham as colônias e tudo mais, você já tem a divisão por etapas e já sai da casa
e vai para a oficina, o galpão. E depois, quando introduz a máquina, a energia a vapor, etc., aí você já tem a maquinofatura, aí vai, vira fábrica. E aí depois, com o Fordismo, você já tem a esteira de produção para ganhar tempo. E aí você tem essa hiperdivisão do trabalho, você tem uma relação social completamente diferente de produção e de solidariedade e de, ao mesmo tempo, um aumento de autonomia em relação à igreja, à família, né, e etc. Você tem o anonimato da grande cidade e tudo mais, mas você tem o aumento dessa alienação em relação ao como funciona a sociedade como um todo, não é? E você tem aí um aumento da, 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 da exclusão quando esse sistema, além de produzir em série, sem estilos, em massa, em grande quantidade, ele gera um exército industrial de reserva de mão de obra que mantém os salários baixos na lei de oferta e procura. Então, é esse exército industrial de reserva, né, essa massa de desempregados, né, competindo com quem está empregado, em ações que qualquer um pode fazer, que é operar parte de uma ação de uma máquina, apertar um botão, né? Quando você tem mudanças tecnológicas, que um tipo de produção já não é suficiente, já não é necessário tal, em função de uma nova mudança, você tem um novo contingente de desempregados. E agora a gente está vendo isso de novo aí. E isso tende a gerar aquilo que a gente considera de marginalidade, né? Então é disso que a gente está falando, que está sendo discutido. Isso é importante para entender a discussão do direito, né? Então essa solidariedade que fracassou, que fica no discurso, mas que na vida concreta não é assim, né? E aí tenta se remendar com questões religiosas aqui, de autoajuda dali, sexo, droga e rock and roll acolá, né? Enfim, misticismo aqui e ali e tal, né? Guerrilhas, aquilo lá e tal, violências políticas e tudo mais, e mesmo lideranças carismáticas, populismo, líder messiânico, né? Tudo isso compõe. Então, por isso que o direito é um campo riquíssimo de estudo e conhecimento da sociedade e da vida humana, né? E política, né? De economia e política. Então, a gente tem aí essa coisa da solidariedade que fracassa, né? E o direito é chamado, então, para refletir sobre o papel do Estado nessa questão, né? Como instituições de controle social, né? Dos comportamentos anônimos, né? A partir até mesmo das formas de sanção e punição. Quando a gente tem um caso aí, como eu estava comentando, da garota de 10 anos, abusada sexualmente e pelo tio, fica grávida e depois fica grupos rivais na porta do hospital, degladiando sobre a questão do que a justiça vai decidir, se pode abortar, se não pode, está escrito na lei. Até essa coisa de estar escrito na lei e tal. Então, essa a importância que o direito tem, né, de dirimir essas, né, de organizar essas questões na sociedade. E aí o autor vai abordar, então, a relação, então, desses dois tipos de ligação que nós citamos lá atrás, que é um tipo de solidariedade, que era da sociedade tradicional, que era automática, e que gerava um direito repressivo, né? Aí nós estamos na era da forca, da guilhotina, do esquartejamento no Tiradentes, né? De qualquer um, do corta-cabeças, né? Da fidelidade, do patriarcado, do pai que tem direito à vida e morte dos filhos, que escolhe quem vai casar com quem, a profissão de cada um. Esse é um tipo de sociedade que tinha essa solidariedade e que hoje alguns conservadores autodenominados querem de volta, né? Quer dizer,
é a falta de compreensão sociológica, né? Científica da vida social, né? E histórica, né? Por isso é que é importante a educação, por isso que é importante a universidade, por isso que é importante o conhecimento, né? Então, esse tipo de direito, né, a partir de um tipo de integração social, de um modelo de um modo de produção, ele se configura num tipo de justiça que foi, então, é, denominada de retributiva, né, onde se tenta indenizar, se foca nessa indenização da vítima, né, e da sociedade apenas, e a mudança com a modernidade e o capitalismo, que saindo desse modelo tradicional, desse, de um, de, do chamado antigo regime, da política e tudo mais, você vai ter uma solidariedade orgânica, segundo o autor, né, e um direito restitutivo, tá? E uma justiça restaurativa. Então, no primeiro caso, e vamos ver cada um deles, no primeiro caso dessa solidariedade mecânica, então, nós já, isso, na cabeça de Durkheim, segundo o autor, ele faz uma analogia com o que Comte, o pai do positivismo, tinha feito com aqueles 3 estágios do conhecimento e da humanidade. Lembra que saía do teológico, que tudo era Deus, depois vai para o metafísico, que é racional, mas ainda é abstrato, não é empírico, né? E ainda incorpora toda essa coisa também do fetichismo e de outras coisas, que vem antes também do teológico, mas, enfim, didaticamente, teria o teológico, o metafísico e o positivo, que seria o científico, onde você tem a abstração teórica, mas tem a empiria, o experimento, né? E a ciência. Então, tal como tem esses 3 estágios evolutivos, né? Isso num período em que a palavra evolução era muito forte, né? Darwin é desse período também. Ele faz um paralelo que seria o quê? Que esse desenvolvimento social para Durkheim, né? Dentro dessa visão de integração social, de fases, que a gente está comentando aqui, de como era no tradicional e muda, de solidariedade, ela passa por um período que ele chama de barbárie, depois é que vai para essa solidariedade mecânica, que é a primeira, e depois para a orgânica. A barbárie, para ele, não é a mesma barbárie de Morgan, lá da antropologia, que é aquele selvageria, barbárie e civilização. A barbárie, para ele, é todo esse período da selvageria de Morgan e da barbárie, que seria o bando e a aldeia, né? Para dizer que a solidariedade mecânica já é a fase em que há a divisão social do trabalho. E a orgânica é quando há a hiperdivisão social do trabalho, já na modernidade. Então, é essa relação para Durkheim, né? A barbárie seria o que para a antropologia francesa seria a selvageria, né? Onde não existe essa solidariedade que inicia com a divisão natural do trabalho, por sexo e idade, e tudo mais, né? Esse grau de confiança, de troca, tudo bem, né? Mas isso ainda para ele é uma coisa, porque não tem a função social dos grupos, né? Que vai surgir a partir da passagem da aldeia para a cidade, né? Mesmo com as atividades de pecuária, agricultura e tudo mais, não é que ainda era natural. Quando surge, então, a figura do grupo dos gestores, né, do governo, né, do Estado, a escrita, né, os que escrevem, os funcionários, né, a propriedade privada, não é? O conceito de civilização que nós vimos. Não é? E aí você tem essa sociedade que vai ser patriarcal, religiosa, fechada, né? Politicamente não chega até teocracia, né?
outros monarquias simplesmente. Ela não é industrial, a sociedade não é capitalista ainda, né? Então, onde a relação de confiança é muito forte por nascimento, né? Por isso que o forasteiro é uma ameaça, né? É ele que traz a doença, ele que é o suspeito, ele que é o espião, ele que é o mal, né? Então, nós vimos no feudalismo o suzerania e vassalagem, né? A fidelidade ao senhor feudal também, e nas civilizações, a gente tem, então, a, a rebeldia, a desobediência a essa ordem que é divina, que sempre existiu, que é eterna, uma repressão muito violenta, muito espetacular, muito pública, muito forte. É isso que está. Que essa relação que nos interessa aí, entre essa solidariedade, essa integração, essa não integração e a punição ao desvio, que é o métier do direito, né? E da justiça, né? Então, nesse período mecânico, né? A proteção ela é o máximo, né? Porque o indivíduo é pertencente à comunidade. Por isso é que a opinião pública é muito, vamos dizer assim, pública do grupo é muito importante. A pessoa leva isso muito em conta, né? E quem não está no seu grupo já é um problema, né? Não é? Daí que o exílio era a grande punição de Atenas, né? E onde ele chega, ele é vítima de violência, né? E foram os judeus passaram por isso quando foram sofrer a diáspora lá do Império Romano, né? Porque sempre que houver uma crise na Espanha, em qualquer lugar onde eles estiverem, eles vão ser os perseguidos, vão ser os culpados, vão ser o bode expiatório, não é isso? Então, a solidariedade mecânica, né, ela é entendida como esse conjunto de valores, regras, normas, né, restritivas e restritas de tolerância social, né? E essa coerção ela é inflexível, ela é dura, né? Em relação aos desviantes e existe um respeito e proteção aos membros úteis, né? Então é essa relação aí muito forte, né, do bem e do mal, né? Que tentam resgatar agora, né? Nós estamos vendo isso, essas ondas, né, conservadoristas tentando fazer um caminho de retorno, né? Então, nesse momento histórico, a educação é essa que a gente entende como a tradicional, né? É interessante quando a gente vê essa discussão da escola sem partidos, a proibição de discussão de educação sexual, né? Gênero na escola, que foi derrotada agora pelo Supremo Tribunal Federal, derrotou isso, né? No Brasil, né? Ai, de quem depender só da família para discutir essas coisas, né, gente? Então, a educação é tradicional e religiosa é forte também, né? A referência das pessoas é a igreja, né? É a religião, né? As pessoas são vigiadas, né? A liberdade individual sobre o próprio corpo, a questão da mulher, né? Muito restritiva, né? E essas sanções, né? Essas punições são imediatas, são assintosas, né? Não existe espaço para questionamento. Não é à toa que a contracultura, o movimento dos anos 60, né, conhecido como contracultura, era a contestação do status quo, né? Quando os universitários questionaram a forma da educação, isso porque tínhamos passado por uma Segunda Guerra Mundial, estavam reflorescendo economicamente a Europa, e a geração que percebeu os absurdos dos órfãos de pais mortos na guerra e tudo mais, perceberam que era importante viver o aqui e agora, não é?
foram contestar essa, com base nos filósofos da época, esses resquícios ainda, né, de quando o questionamento não era possível, né? Então, ainda na solidariedade mecânica, você tem uma pouca consciência do funcionamento da sociedade, né? Por isso é que é chamado de mecânica, porque a coisa a gente chama de automático, mas é sem reflexão, inconsciente até. Então, o Durkheim é o cara que faz a relação desse tipo de solidariedade que gera um tipo de exclusão e de inclusão e exclusão, do lado da mesma moeda, a partir de um tipo de divisão social do trabalho, e que gera um tipo de direito, nesse caso chamado de repressivo, que é esse que nós estamos chamando aí de excessivamente violento e tudo mais, né? Onde o Código Penal ele está acima do Código Civil. Então, é aquilo que a gente estava falando lá quando discutia direito fundamental, né? Quando, no momento em que a gente descobre até o momento em que o indivíduo passa de súdito a cidadão, passa de ter só deveres em relação ao Estado, o Estado é o que passa a ter dever em relação a ele passa a ter direitos, né? Então, esse direito repressivo, né, que a gente está dizendo aqui desse primeiro tipo de solidariedade, é que vai gerar um tipo de justiça, então, que ele chama de retributiva, né, que se restringe, como nós já dissemos, da indenização da vítima, né, o infrator é severamente punido, até com a morte, né, então o foco é a indenização da vítima como forma de indenizar o corpo social, né? Então, esmagamento, né? E a espectral, isso se vê como exemplo, né? Para que como forma de controle social, para que outros não façam, né? Então, você regula a sociedade a partir dessa execração do criminoso, né? Por isso é que existe muito esse negócio, manda para a cadeia, pena de morte, essa discussão de pena de morte é tudo resquício ainda dessa forma muito forte de ver o mundo, porque a tecnologia muda, a atividade econômica muda em função das forças produtivas que geram mudanças na economia, que geram mudanças nas relações sociais. Mas a mentalidade, a cultura, ela é a última a mudar, porque ela é de longa duração. Em história, Fernando Brodel contribuiu na história nova com essa ideia da sua tese de doutorado sobre o Mediterrâneo, sobre essa coisa da longa duração, média duração, curta duração, os tempos históricos são diferentes. E a mentalidade, ela é que demora mais a mudar. Por isso é que tem aquela coisa, meu avô fazia, meu pai fazia, eu faço também, né? Eu quero chegar em casa e ter meu jantar esquentado. Minha mulher não pode ir para fazer faculdade à noite, não, tem que fazer a janta aqui, coisa e tal. Até a coisa de ser janta e não ser lanche, né? Isso é mentalidade, isso tem a ver com o rural e tudo mais. Então, nós temos que esses parâmetros, né, de regulação social, de convivência social, se modificam, né, na macrovisão do sistema jurídico, né, e ficam anacrônicos, né, ao meio social, né? Então, isso vai acontecer com a consolidação do capitalismo, quando a Revolução Industrial, o modo de produção capitalista, vai substituir o mercantilismo e o feudalismo, e aí a gente tem que a escravidão não combina mais, porque o escravo não tem salário, não compra, não usa roupa, fica sem camisa, coisa e tal, descalço, e a indústria têxtil precisa vender, você precisa de assalariados para consumir. Então, as colônias, elas seguem o monopólio do pacto colonial, isso não interessa mais ao sistema. Então, essa descompasso entre
as mudanças econômicas e relações sociais, elas vão se ajustar, e aí, com a nova classe de trabalhadores, que operam máquinas e que recebem salários, aí o assalariamento, aí você tem toda uma mudança no sistema jurídico, né? Estou chamando aqui de macrovisão do sistema jurídico, né? Quando a sociedade, então, moderna, né, capitalista se impõe, né? E aí a gente chega, então, nesse segundo tipo e último tipo do crime de solidariedade, que ele chama de orgânica, né? E um outro tipo de direito adequado a ela, que é o restitutivo, né? E as características disso. Seria o quê? Seria, primeiro, a gente levar em conta que nesse modelo, nesse sistema, existe alienação do trabalho, nós já falamos, já discutimos isso, né? O indivíduo só sabe fazer uma parcela e tem uma massa de gente para substituir, né? É, a educação, ela desloca da família e da igreja para a escola e para o Estado, né? Isso é importante. E os valores com isso também. Então, deixam de ser religiosos e passam a ser seculares, né? Laicos, né? Daí a nossa discussão aí sobre a questão da educação atualmente, né? A volta do ensino religioso, como é que deve ser, se a escola é laica, não é laica, se a escola é uma boa discussão essa, né? Já tá, a gente entender isso. E esses slogans, né? Deus acima de tudo, pátria, não sei o quê, família. Então, isso, a gente começar a poder ter condições de localizar isso, de onde é que vem isso, né? Não ficar só no emocional. Nós sabemos que o fascismo, uma das características do fascismo, né, das suas modalidades, e do populismo, é lidar com as emoções e não com a razão, né? Então, nós temos, então, essas características, falando da alienação do trabalho, né, que vai mudar isso, a questão da mudança do núcleo educacional, mudança em segundo e depois em terceiro, a questão da mudança dos valores, né? E uma quarta dimensão, né, que é o fato dessa hiperdivisão do trabalho, essa especialização exacerbada, né, ela permite, né, essa individualização, essa liberdade de concorrência e liberdade de iniciativa, né, a consolidação de um liberalismo econômico e político, né, e tudo isso materializado num corpo teórico chamado iluminismo no século XVIII, né, onde o direito do indivíduo em relação ao Estado, né, tudo isso vai ser colocado né, dado visibilidade a isso, a importância disso, a conquista disso, né, o amor romântico, né, o direito de escolha, enfim, tudo isso da modernidade, né, isso faz com que haja uma maior individualização e também interdependência daquilo que a gente estava chamando daquela solidariedade, né? E que ela passa a ser agora orgânica, no sentido da empresa, no sentido do grupo social, e não mecânica em relação a um poder externo, né? E rígida, né? Então, o tipo de confiança que o capitalismo industrial engendra, produz, é diferente, né? A partir dessa hiperdivisão do trabalho, né? Por isso que Durkheim caracteriza ele como orgânica e não mais mecânica, né? É uma solidariedade diferente, né? Que leva a um nível de consciência individual diferente dessa relação, né? Que estava impedida de ser desenvolvida pelo medo, né? Pela introjeção desse poder absoluto que né, externo ao indivíduo, né? Por isso é que mesmo que a exploração continue, a expropriação, mas a relação desse ser na cidade, na grande cidade, no trabalho, não é? Ela
essa atomização que começa a acontecer na vida social, ela gera um tipo de direito, né, que leva em conta não só aquilo que o repressivo levava, né, de dar o exemplo, né, e a justiça decorrente disso vai ser uma justiça que, para além de restituir a honra daquela sociedade ferida, ela vai ser conhecida como restaurativa, né? Então, a gente tem, é, a, ao mesmo tempo, uma, uma forte anomia em função das condições iniciais de trabalho e de vida, decorrentes desse momento histórico, né, do Exército Industrial de Reserva, da falta de lei trabalhista, questão de moradias e tudo mais, uma marginalização e a marginalidade, a prostituição, o alcoolismo, tudo aquilo que a gente já conversou, né? E essa compreensão de que aí vem, por isso é que vão surgir leis trabalhistas de proteção aos trabalhadores, como sindicatos, associações, sindicatos. Então, você tem toda uma construção do direito para além só do direito penal, né? Mas no caso do direito civil, né? Trabalhista, etc., né? Dos direitos fundamentais, né? Então, a gente tem a, a consciência dessa não incorporação do indivíduo naquela relação de confiança e de solidariedade social, né? De integração, importância e construção de identidade, né? E, e aí a gente tem, então, essa ideia de um direito, né? É, que vai se canalizar muito mais no âmbito pessoal, no âmbito das garantias, buscar as garantias de liberdade, de igualdade, né, que são bandeiras já do iluminismo, né, desse período que surge aí, do Código Civil, como a gente falou, né, de um sentido mais humanístico, para poder conter justamente a tendência desse modelo de produção, desse modo de produção, que tudo é o capital, o lucro, a empresa enfim. Então, ao mesmo tempo, essa essa justiça restaurativa, ela sofre restrições, né, incompreensões. Então, veja, porque se ela, e a mentalidade a gente viu que demora mais mudar, se ela não se concentra apenas em punir vigorosamente o delituoso, né? E indenizar a vítima, não é só isso, o centro dela, né? Mas ela carrega a ideia de responsabilidade social, porque em toda essa discussão do liberalismo, do iluminismo, a gente tem que entender que eles foram revolucionários para a época. Nós estamos saindo do mundo tradicional para um mundo capitalista, em que o capitalismo e a burguesia, né, e o comércio era o revolucionário, né, para a valorização do indivíduo, etc., a livre concorrência e tudo mais. Então, nesse momento aí, é, é, carrega a ideia da responsabilidade social mais abrangente em relação ao que era anterior, né? Então, já se preocupa com a inserção do delituoso na sociedade. Não é eliminá-lo simplesmente, puni-lo exemplarmente, mas na possibilidade, entendendo toda essa dinâmica
desse, desse tipo de solidariedade que é orgânica, e se não for, e precisa ser orgânica, porque se não for, gera a anomia, ela já tem essa janela para a reeducação, né? Para essa reinserção, né? E que é muitas vezes mal compreendida até hoje. Então, veja, ela foi revolucionária naquela época, olha, não falando de Durkheim, né? Início do século XX. E hoje nós ouvimos isso, leva o bandido para sua casa, quer dizer, porque a ideia dela não é, não é essa, né? De culto ao banditismo, não é isso. Mas se a gente está numa sociedade hoje, né, que as instituições não são fortes ainda, né, e democráticas, a incompreensão disso é forte. Né? E a gente tem que entender até que ponto nós vivemos numa sociedade pré-moderna, apesar de focos de pós-modernidade e modernidade. Né? Então, não se trata de defender criminoso simplesmente de qualquer forma, porque é um direito também, né? A gente sabe disso, de qualquer pessoa, ela tem um direito até como pessoa, antes de ser criminoso, antes de não ser. Né? E nem de esquecer a vítima, não se trata disso, de leva o bandido para sua casa, não é isso, que é o que fazem nessa discussão contra os direitos humanos. Né? Mas é uma justiça que pensa em construir políticas de prevenção, entendendo onde está a fragilidade do tecido social e da relação com a economia, com o sistema. Por isso que é muito forte essas ideias de políticas públicas. Nós estamos passando agora pela aprovação do Fundeb, do Fundo, né, de Desenvolvimento da Educação Brasileira, para que deixe de ser verbas de governo para ser de Estado permanente. Então, são essas compreensões que vão depois para o poder legislativo, né, e se tornam leis e depois vão ser julgadas, né, cumpridas e tudo mais. E aí a gente está vendo essa eterna discussão da questão do aumento de violência, né, ineficiência do sistema penal. Então a gente tem que ter esse arcabouço cultural, teórico, né, filosófico, sociológico, e buscando lá, começando nos clássicos, para entender onde é que começa essa discussão que ramifica em valores diferentes, em matrizes diferentes de entender a vida social e, consequentemente, o tipo de direito. Então, a gente já sabe, já estão vendo aí uma caracterização de tipos de solidariedade social a partir de modos de produção, de história, né, do percurso da humanidade, para poder entender a discussão de valores. Né? Então, porque uma das críticas à permanência de uma mentalidade mais tradicional, mais dogmática e positivistas, pura, é essa coisa de trabalhar em cima sempre de enxugar gelo das consequências e não atacar as causas. Então, a causa, que no nosso caso é na sociologia jurídica, que é o estudo dessa relação sociedade com o direito, está nesse fracasso, né? que Durkheim já aponta, da solidariedade, dessa inserção, né? A ineficiência, né, desse egoísmo mecanicista, né, dessa visão social do trabalho que nós vivemos, né? E que precisa ser remediado de alguma forma, senão mudado. Por isso aí a diferença entre revolucionários e reformistas, né? Então, porque, segundo o Durkheim e o autor ressalta, sem utilidade para a comunidade em que o indivíduo pertence, o indivíduo não é nada, não se sente nada e não é nada. Né? Então, essa responsabilidade da importância a cada membro social, né, pelo trabalho digno, útil, por isso é que valorização profissional, que não é só salário, mas tem mais coisas ainda, principalmente quem é de saúde e educação, segurança sabe disso, né, de integração no grupo social, né, enfrenta
resistência do ideário do individualismo, do neoliberalismo, né? Do dogmatismo nesse campo, né? Que deixa de ser científico e fica abstrato, né? Então, assim, boas políticas públicas, né, e estratégias democráticas, né, e criativas das instituições sociais, né, como é o caso da educação, por exemplo, é fundamental para se resolver essa avalanche de tendência à anomia e a crime, violência e patologia social, né? Porque senão a gente cai no senso comum da busca de salvadores da pátria, de messias carismáticos, populistas, ou fascistas, ou totalitários, ou, enfim, embustes, né? Antidemocráticos, né? E essa é a contribuição, então, dessa reflexão da sociologia clássica em relação com a regulação da sociedade, né? Porque se a sociedade não conseguir cumprir esse papel fundamental de dar dignidade, né, e utilidade ao indivíduo, né, no lugar em que ele nasceu, da importância de uma universidade estadual pública como a UEG, com campus nos interiores, né, para fortalecer as comunidades, sociedade, né. Se não tiver o mínimo disso, como esperar das pessoas, né, comportamentos de reciprocidade, né? Quando se pensa que esse benefício não deve ser só para o direito, pensar só em benefício para a vítima, né? Mas pensar também no conjunto, né? Porque senão se cria-se monstros, né? Então, essas perguntas, essas indagações, né, são os objetos da sociologia jurídica, né? Refletir sobre essas coisas a partir de um repertório cada vez mais ampliado. E vamos ampliar o nosso repertório, fechando aqui com Durkheim e abrindo com Max Weber, já para uma visão que não é positivista, né? Nós vimos lá na escola sociológica da sociologia compreensiva, né? Então, nessa reflexão, né, de um sistema jurídico e penal mais eficiente, né, mais efetivo, mais humano, mais democrático, né, que possa libertar o ser humano dessa violência que parece ser endêmica, né? E o perigo é quando se naturaliza isso, né? Sem defender apenas um ou outro, mas proteger todos, né? Então, a discussão de um direito multidisciplinar, né, de uma justiça sistêmica, não é? Holística, e às vezes menos pragmática, né? Então, eu quero agradecer a paciência e espero que tenha sido útil e até o nosso próximo encontro. Pronto, maluquinha. Pronto, gente. Cadê você? Cadê você que você ficou toda aquele fazia, não emprestou pro vovô um pouquinho? Não emprestou. Deixa o vovô forrar. Deixa o vovô forrar. Não, deixa eu forrar aqui primeiro. Deixa eu forrar aqui primeiro. Hoje é muito doidinho.
Esse vovô tomou meu lugar. Esse lugar meu tá bem. Esse lugar eu sei que você gosta daqui. É, você já passeou hoje. Você tá muito ruinzinha com o seu vô. Você tá muito ruinzinha com o seu vô. É, quase meio-dia.